Olá, boa tarde. Nesse final de domingo, vamos fazer mais um encontro de conversa. Obrigada às pessoas que estão chegando. Minha convidada, Márcia, meu marido, Vairto José, Rita, minha amiga, e todos que continuam se achegando. Vou convidar a Márcia para entrar comigo. Sueli, Gorete, obrigada. Hoje nós vamos conversar sobre a necessidade de pertencer em muitos sentidos, né? A Márcia é uma pessoa realmente, já assim, para mim tem significado. Olá, Márcia. Olá, Silvina, tudo bem? Tudo? Então, Márcia, nossa, acho que você não poderia ter escolhido um conteúdo melhor, sim, mais certo para mim e para nós mesmas, né? Sim, Que nós pertencemos, né? O nosso sistema familiar, você vai explicar isso tudo certinho, né? Mas o sim. nosso sistema familiar é o mesmo, né? Eu não sei se depois você vai esclarecer, mas eu só quero assim dizer de chegada, Márcia, quando eu fiquei sabendo há muitos anos atrás que você trabalhava com algo muito diferente, um tio teu, que é um primo meu, que falou isso para mim, né? Ele comentou, tem uma sobrinha que trabalha com constelação familiar. Isso faz uns 13, 14 anos, eu acho. Não sei quanto tempo você trabalha com isso, né? E eu, naquele momento, assim, nossa, que será isso? Mas deve ser uma coisa muito interessante, com um nome tão diferente. Ele até falou que ele não saberia explicar o que que era, mas ele me disse assim, então, ele disse assim, teu tio Tarcísio, né? Uhum. Acabei de falar, assim, é alguma coisa que você com certeza iria gostar, né? E eu não fazia ideia que eu iria gostar tanto disso. Sim. E foi depois que eu conheci a constelação familiar que eu decidi estudar a nova medicina germânica. Porque algumas consteladoras falavam tão bem da nova medicina que eu resolvi optar por uma delas, né? Sim. Mas eu ainda pretendo fazer mais formações nessa tua área também para mim mesma, né? Então é uma coisa muito. É uma gratidão imensa. É Ai, sem palavras para dizer o quanto eu sou grata à tua presença aqui comigo hoje. eu também. Estou muito Palavras, feliz poder estar aqui nesses seus encontros, né? Eu tenho percebido e te acompanhado. Você tem feito encontros maravilhosos e onde tem levado tanto conhecimento para as pessoas. Isso é fantástico, porque a gente nunca sabe tudo. Sempre aprendemos algo a mais. E por mais que às vezes ouvimos, né? E às vezes ouvimos, mas não captamos a informação. Então, muitas coisas que você falou, eu falei, nossa, ó, bateu certinho, né? Com as informações que você tem passado. Isso é muito bom. Muita gratidão pelo convite, por eu estar aqui no seu canal, vamos colocar assim, no seu movimento todo. E você está viajando? Então, eu estou em Santa Catarina, Ah, Jaraguá do Sul, visitando. Faz parte também, né, da minha raiz, do meu pertencimento, né, porque nossas famílias são desse estado aqui, né. sim. Mesmo a gente, nós duas vivendo no Paraná, tão pertinho uma da outra, né. Uhum. Eu vim conhecer um pouco da região aqui do sul, né. Ah, legal. Tudo, Muito tudo bom. tem, tudo é sincrônico sempre, né. Então, nossa, tantos anos que eu te segui no YouTube, assisti todos os teus lives, todos os teus conteúdos lá. Jamais imaginava que um dia estaria aqui junto contigo, né? Então, Ai, tão bom. Nós temos que encontrar-se juntas, próximas, né? Fazer o compartilhar de energia bem próximas. Isso é tão bonito. eu imagino, por exemplo, a minha mãe, que é tua tia, quanto Uhum. ela não. Nossa, continua você. Que lindo. Para quem está chegando, olá, olá. Saiba que eu e Silvina estamos ligadas e estamos nessa jornada e somos do mesmo sistema familiar, onde o sistema familiar vem muito ao encontro de impulsionar
para que nós se reunimos para fazer as curas maiores. Então, isso é fantástico, esse compartilhar, essa busca. E crescermos todas juntas, né, Silvina? Da família não é só você, não é só eu, né? Tem muitas chegando também, e fazendo e compartilhando. Isso está dando bastante força ao sistema. Então, vocês que estão chegando, tragam suas famílias para essas curas, porque vocês vão ver a grande evolução que o sistema familiar vai dar, e isso vai ressoar para todos da família, todos, 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 né? Ai, me emocionando aqui, Silvina, com você. Somos uma família de choronas, pelo que parece, né? Então, Sim, eu sou. viu? A gente nem se conhece pessoalmente, já temos isso em comum também, né? Quando eu, quando eu procurei a terapia a primeira vez, alguns anos atrás, foi para ajudar pessoas da minha família, né? Eu não imaginava quanto eu tinha para curar, mas porque a gente sempre quer ser salvador dos outros, né? É, E aí uma das primeiras coisas que a consteladora me falou, ela disse assim, se você se tratar, você vai tratar todos, você vai atingir todo o teu clã, toda a tua família. E como isso é muito forte, né? O pertencer para o lado bom também, não é só, porque a gente assim, frisa muito com o negativo, por exemplo, se você tem um problema, porque você está preso dentro dos emaranhamentos, né? Mas sim. o bom também é muito forte, né? Porque Uhum. quantas pessoas você que já tem toda essa caminhada, eu acredito que eu sou uma das raízes que você alcançou, né? E assim, quantas pessoas você já alcançou e quanto isso é uma rede assim que vai expandindo, né? Vai mesmo. Hoje a gente até vai falar do tema da importância, né, do incluir todo mundo e saber como você usou uma palavra. Eu acho muito forte essa palavra que nós trazemos sempre nas constelações. A pessoa que acredita que tem que ser a salvadora do sistema. E isso se torna muito pesada e a pessoa ela deixa de fluir na vida, começa a ficar, né? Depois você talvez vai complementar com doenças, onde fica pesado a vida financeira, onde fica pesado o relacionamento amoroso, onde começa a desequilibrar todas as partes da vida dela, até que um dia ela toma consciência e ela volta para o lugar dela, pedindo ajuda para a força maior do clã familiar e aonde que esse clã ele começa a movimentar para que os outros também começam a fazer seus próprios movimentos nas suas responsabilidades. Porque aí essa responsabilidade ressoando para um clã maior faz com que todos se fortaleçam. E não que um tem que puxar o outro. Mas sempre vai ter um que vai tomar uma atitude, aí o outro vai começar outra atitude, porque alguém precisa trazer um exemplo. E isso é em todas as áreas, né? Não estou só colocando aqui a questão da terapia. E eu sempre falo que lá atrás, quando eu comecei, provável, né? Eu vejo as minhas tias que eram freiras e todos do sistema fizeram suas funções. Não existe uma função maior que a outra. Todos fizeram funções. Mas eu lembro que lá atrás eu disse assim, gente, eu preciso de mais força para o clã familiar, né? Curar. Porque quando eu comecei a parte terapêutica, eu comecei bem na linha de eu quero me curar. Eu fui buscar a ajuda porque eu queria me curar. Eu fui fazer o curso de constelação familiar porque eu queria me curar, porque era aquilo que você falou, né? Carregando um monte de coisas, situações, pessoas e acreditando que tinha que salvar todo mundo. Então, quando eu fui me curar, as coisas foram acontecendo e chegou todo nesse movimento de proporção e aonde está ressoando, né? Cada vez mais. Então, você estava falando assim, eu lembro assim, quantas amigas, quantas pessoas falam pra gente assim, nossa, como a vida é difícil e como nós somos complicados. A gente não é complicado, né? A gente é tão perfeito, tudo isso, porque essas dificuldades que fazem a gente ficar forte, né? Tudo isso que faz a gente, por exemplo, se você não tivesse ido procurar cura por causa dos problemas que você tinha, das complicações, né? Sim. Você não estaria nessa maravilha de vida que se leva hoje, né? Eu falo por mim também, eu estava assim tão no fundo
de desespero, sem esperança, assim, Sim. não, contemplando já e sem saber por que eu tinha nascido, né? Assim, sempre naquela carga, não sei nem por que que eu estou trabalhando, né? É só para pagar boleto, é só para. E depois que você começa nesse caminho de terapia, você começa a ver que você não tem um motivo para ter nascido, né? Você não está no mundo a passeio, né? Você tem uma missão, nem que seja só para si mesmo, já é uma missão. Sim. Porque a gente, eu digo sempre, se eu não sou uma carga para meus filhos, para os meus chegados, já estou fazendo uma missão muito bonita, né? Sim. Porque as É, pessoas aposentadas, muitas exa- são carga para a família. Eu era uma pessoa assim, depois dos 40, eu comecei a me preocupar. Quem vai cuidar de mim quando eu tiver a idade da minha mãe, né? Porque, assim, Nossa. eu levava muito nos médicos. A minha preocupação, o meu desespero, assim, tem pessoas que aqui estão assistindo também, essa semana ela falou comigo, né? Medo de ficar velha, né? Nossa, eu tinha desespero, era um dos assuntos mais que eu conversava com as amizades, né? O medo do que seria o depois, né? E hoje não tô nem aí, eu vivi bem até agora. Se amanhã, Disse que temos que ser amanhã velhinhas doentes, né, Silvina? Quem disse não isso? é, a gente tem uma crença assim tão forte assim de ser uma carga para a família quando a gente passar dos 50, né? E a gente pode ser, não sendo uma carga para si mesmo, né? Uma carga para si mesmo, Pode né? ser tudo diferente. E são escolhas, né? Por exemplo, essa semana, esses dias agora, eu colhi coisas. Ó, eu chamei para falar e fica só falando, né? Você vê como é que é. É que essa família fala pouco, né? É, pois é. Quando eu fiz uma das primeiras terapias que eu fiz, falou assim que o meu trabalho seria comunicação. Eu disse, não, não acredito nessa leitura, porque eu não falava, né? Eu não tinha coragem de falar nada, né? Então, quando a gente está na dor, né? Quando a gente se fica dentro do casulo, né? Mas eu sempre, exemplo, que eu digo, cada dia a gente tem que fazer uma escolha, porque escolha que eu fiz 40 anos atrás, agora eu estou vivendo ainda consequências daquelas escolhas, né? Então, não é porque você tem 20 anos que você não precisa pensar que nos 50 você vai começar a pensar na tua vida. Porque tudo é escolha que vai ter consequência boa ou menos boa no Uhum. futuro, né? Tanto na Sim. questão de saúde, dinheiro, É, e tudo tá. você falando isso, Silvina, eu vejo muito, e eu sou uma pessoa que eu gosto da Bíblia, né? Não estou aqui entrando em questão de religião, mas eu estou entrando aqui num livro que foi, né? Temos um livro que cada um de nós podemos ler, independente de religião. E uma das frases que está muito clara para mim nesse livro, como qualquer outros livros, mas esse é um livro que eu gosto bastante, orai e vigiai. As pessoas não compreendem o que é esse orar e vigiar. E orar é quando eu peço. Mas o que eu estou pedindo, né? Diariamente. O que eu estou pedindo? E vigiar é como estão os meus pensamentos? Eles estão condizentes com aquilo que eu estou perguntando? Porque muitas vezes eu fico blá, 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 pedindo um monte de coisa, mas com os pensamentos invertidos. É como se eu estivesse falando para cá e pensando para cá, né? Então, como você disse, um dia a gente planta, um dia a gente colhe. Então, eu vou colher, mas o que é que eu andei plantando nesses últimos períodos? Então, tem que assumir a responsabilidade da colheita. Então, É, precisamos olhar para isso, sim. E ressignificar, né, Silvina? Você fala muito da medicina germânica, de como precisamos ressignificar. Nas constelações também a gente fala, precisamos ressignificar. Não significa que o pensamento não vai chegar, ou a frase às vezes não vai chegar. Mas o que é que eu faço com a consciência quando eu entendo isso? Então, às vezes, eu posso ressignificar naquele momento. Opa, o que é que eu pensei? O que é que eu falei? O que é que eu preciso ressignificar? E essa é a importância. Porque quando eu falo de inclusão, eu não estou falando só de pessoas. Eu não estou falando só de sistema familiar. Eu preciso compreender quem sou eu para eu poder incluir na minha história todas as histórias que eu tive anteriores. E eu não posso dizer assim, ai, com 17 anos eu fui tal pessoa e eu deleto isso da minha vida e eu não quero mais ver isso. Isso é uma exclusão. Então, não, eu preciso voltar lá e ressignificar aquela antiga Márcia, né? Naqueles pensamentos que eu fazia lá atrás, ou naquilo que eu dizia para as pessoas, ou dizia para o mundo, ou para mim mesma,
Quantas vezes eu fui na frente do espelho e disse coisas, e essas coisas eram positivas, elas são uma boa colheita hoje? Então, quando eu falo da inclusão, é quando eu posso pegar e me incluir nessa vida atual de quem fui eu em todos os detalhes, em todos os momentos, em todas as fases, em todas as idades. Então, quando eu falo de inclusão, eu falo, eu me incluo em todo o momento que eu tive da minha vida, mesmo aquele momento em que eu tive lá no fundo do poço. Essa fui eu. Essa era eu. Então, eu tenho que dizer, vem cá, Márcia Isabel, eu te dou a mão. Vamos olhar para a vida agora com outro olhar. Vamos incluir que assim você foi. Não dá para negar isso. Não dá para excluir. Vamos aceitar quem somos. Os mínimos pensamentos que vem, você falou assim, a qualquer instante, assim, qualquer pensamento que você pensa, que você nem percebeu que você pensou, você já fez um pedido para o universo. E esse pensamento pode ser causa de uma doença muito grave Uhum. e pode ser também a causa de uma saúde, assim, de uma reviravolta de saúde, né? Isso. Então, esse vigiar e orar, ele é ficar atento. Por exemplo, se eu dou um espirro, se eu começo de repente uma dor de cabeça, qualquer sintoma leve que isso, a germânica, assim, a gente aprende bem. Não tem, assim, nada que aconteceu por acaso. Claro que, de repente, tem uma pimenta na minha frente, eu espirrei, foi por causa da pimenta, né? Agora, se Sim. não teve nada que ocasionou, por quê? É algum pensamento, algum lance, assim, que passou, que mexeu com uma coisa, assim, mínima, e são esses detalhes pequenos que fazem a gente ficar no vigiar e orar, né? A gente se conhecer e saber o que a gente está escolhendo. Porque se eu escolho, esse que você está falando de eu me incluir, da gente se aceitar o passado, né? Enquanto a gente não aceita que lá na adolescente a gente fez escolhas e depois não cumpriu, a gente fica se culpando, a gente não está se incluindo, a gente não tem Não. força para ir para frente, porque a gente está se julgando. Então, O eterno chicotinho. ali entra e soma muito o que você está dizendo. Se eu me excluir, se eu não me aceitei, então o meu corpo ele vai entrar em combate comigo mesmo, não é mesmo? Vai me destruir porque eu não presto. Exatamente. É ali onde E vai vir aparece. as dores emocionais, físicas, desequilíbrios, porque é como se você tem um propósito para ir. E quando você sai desse propósito, o teu corpo ele vai começar a gritar. Volta, volta, volta. Mas como é que ele vai fazer? De várias formas. E eu sempre falo, quando nós estamos com a dor física, é porque ele já tentou várias vezes te mostrar de várias formas e você não entendeu a mensagem. Se você não entendeu É, a mensagem, você é obrigado a olhar para o teu físico, porque a dor faz o quê? Ai, é eu me conectar comigo, não é? Se está doendo a pontinha do dedo, vamos colocar assim, eu preciso olhar para o dedo, porque está doendo. Então eu voltar para mim, voltar para mim. Não é assim, é. Silvina? Vocês também falam isso? Sim, e essa semana, mesma quinta-feira, fiz sobre doenças autoimunes, né? Para a gente ter uma doença de intolerância, que são mais de 50 doenças, a maioria são novas, né? Para a gente ter essa doença no nosso corpo, isso é longa, o corpo ficou alertando por muitos anos, liscando, ligando a luzinha vermelha no painel e a gente só desligando a luzinha e trocando a lâmpada, desligando ela para ela não alertar, né? Chega um momento que o corpo começa a gritar mesmo, aí vira uma doença que daí a medicina ocidental chama de incurável, né? E não é assim, né? A gente não precisa entrar no desespero e dizer não, não tem cura, só tô enrolando para continuar vivo, né? A gente Uhum. pode dar a volta, pode curar sim. Eu curei tantas coisas que eu já tinha. Você sabe quantas doenças de estimação a nossa família tem, né? Tinha Olha que bonita quantas, essa né? Eu explicação, né? É porque já é tanta... Gente, essa estimação que ela fala para algumas pessoas que estão chegando aqui e ouvindo pela primeira vez é quando o sistema ele já está há muito tempo, cada geração sempre está com aquela mesma doença, e é tão normal, é quando a gente diz, ah, você tem o quê? Diabetes, né? Vamos falar assim, né, Silvina? Você tem diabetes? Sim,
todo mundo da minha família tem. Então falam como se isso fosse tão normal, mas normal para aquele sistema familiar, né? Mas não é Sim. natural o ser humano ter uma doença, né? Então seria, aqui tem uma pessoa dizendo, a arte digital está dizendo, toda dor chama para a vida, né? Chama. É para você sair da sobrevivência e vir para a vida. Então, uma frase que eu gosto de falar muito, porque tem pessoas que nunca disseram essa frase. Diga a frase, eu estou viva. E repita essa frase para ver como que ela ressoa dentro de você isso. Porque você falou uma coisa muito bonita que lá em alguns processos da nossa vida a gente aprende a só pagar boleto, né? Pagar boleto, pagar conta, fazer. Isso é sobrevivência, isso não é vida, isso é sobreviver. Então, quando eu começo a trazer a frase eu estou viva, então quer dizer, nossa, é uma frase para algumas pessoas até nova. Eu estou viva. Nossa, eu estou viva, né? E o que que um vivo faz? E o que que um vivo faz? Né? Não um Ele sobrevivente, o sente, que ele um vivo sofre, faz? ele é feliz. Os Ele é feliz, sentimentos, as emoções. exatamente. Ele enfrenta o que tem que enfrentar, ele olha para a solução, não para os problemas, ele começa a pensar diferente para a vida com dizer que também é uma vida, tudo é vida ao redor. Eu respeito a morte, mas eu começo a olhar para a vida. Não é assim? É, a gente sim, fica muito no piloto automático, né? A gente assim é a criança, né? A gente nasce, cresce, trabalha e corre atrás do prejuízo e morre, né? Então, quando você chega no futuro, é por isso que dá esse medo, né? Esse medo do futuro, medo do depois, medo da doença, medo do que vai ser. E, e não é assim. A gente pode. Eu não sei, para mim estava falhando, talvez a minha internet que está falhando. Para você está normal, Eu, Márcia? não, eu tô para você, para mim. Então tá. Tô Continuando. te vendo bem. Uhum. Aqui começou a chover, pode ser que da internet que está Ah, mais devagar, né? tá. Então, quando nós vamos voltar, vou falar um pouquinho dos sistemas, né, Silvina, que você me pediu, e a gente vai falar um pouquinho e depois a gente vai incluindo mais. Então, eu gosto de começar quando eu falo da importância da inclusão, como eu falei assim há pouco, olhar todas as fases da nossa vida, todas as idades, todos os momentos em que eu vivi, alguns momentos difíceis ou felizes, mais leves, mais pesados, e começar a fazer uma retrospectiva de fazer uma integração e inclusão de mim mesma. Por quê? Porque o ser humano, ele muitas vezes ele deixa de ser ele para se moldar aos sistemas ao redor, tá? Como é isso? Eu vou trazer uma coisa mais atual e depois eu jogo lá no passado, tá? Então, atual é quando nós somos adultos e vamos trabalhar numa empresa. Então, nós se moldamos ao quê? Nós se moldamos pela lei do pertencimento. Para pertencer a esta empresa, eu deixo de ser um pouco eu para ser as regras da empresa. Então, se nós pararmos para analisar as circunstâncias da vida, para eu me sentir incluída, amada, eu deixo às vezes de fazer coisas para mim para fazer para os outros. Tá errado? Não, desde que você não se afaste da sua essência. Desde que aquilo não se torne pesado. Porque se moldar, todo mundo é bom se moldar. Mas isso é bom, isso é pesado. Então, fazendo uma retrospectiva, lá na adolescência, o que eu fiz ou deixei de fazer para me sentir incluída? Todo ser humano quer ser incluído em um grupo de pessoas. E o nosso primeiro grupo é a família. Para eu ser vista pelo meu papai na infância, ou ser vista pela minha mamãe na infância, para eu ser incluída por eles, eu vou obedecer, eu vou fazer.
Isso às vezes é bom e às vezes isso não é tão bom, porque eu me afasto daquilo que realmente eu gostava. Isso também se repercute para os irmãos. E depois vai se repercutindo um pouco mais, aquela questão de vizinhos, sociedade. Então, para eu ser incluída, eu tenho que ser a boazinha, eu tenho que ser a concordar com tudo. Eu, às vezes, deixo de dar a minha opinião para concordar com o outro. Como eu disse, se for colocar numa balança e tá leve para todo mundo, perfeito. Agora, se tá pesado, isso vai dar um problema ali na frente, né, Silvina? Vai trazer uma doença, vai trazer alguma coisa que vai dizer, olha para isso. E assim a gente vai trazendo essas inclusões ao longo da nossa grande vida. Então, eu sempre vou falando como foi lá na escola, né? Lá com a professora, na infância, depois cada ano da nossa vida. O que eu precisei me moldar? Isso foi bom, foi ruim? Né? Então, o que nós fizemos hoje com uma sociedade, com alguém que não segue as regras da sociedade? A gente exclui. Você não pertence a esse sistema, essa sociedade. Você matou uma pessoa, a gente joga lá num canto e diz, você vai ficar lá. Não é assim? Então, para você seguir uma sociedade, você tem que seguir regras. Para você seguir uma família, você supostamente, entre aspas, segue as regras. Então, regras, elas são boas, desde que te evolui, faça evolução. Por isso que você falou que algumas doenças vão seguir os padrões familiares. Nem todas as doenças são genéticas. Tem aquela doença que eu crio na minha cabecinha, por quê? Porque todo mundo da família tem, então eu tenho que ter também. Então eu me autodestruo para me manter pertencente ao sistema. Para eu ser incluído, para eu ter um assunto entre os irmãos, para ter um assunto com todo mundo. Diz, quanto está a sua diabetes? Minha diabetes está... a minha está mais alta. Não é assim? Qual o seu médico? Meu médico é tal. O meu é tal. Então, assim, não estou falando de nós, estou falando de todo mundo. Por quê? Porque nós somos amorosos, nós queremos amar a pessoa e às vezes amamos a pessoa na dor, né? Então, aquelas pessoas que ficam às vezes falando, ontem eu tive dor de cabeça. Eu também tive dor de cabeça. Então, elas criam dor de cabeça para se sentir pertencente, às vezes, ao mesmo sistema. Então, essa inclusão faz com que, às vezes, nós excluímos, né, de nós mesmos. De quem sou eu, do que eu gosto, do que... Qual é a minha coragem de dizer, olha, eu sinto muito, mas eu não quero ter isso. Eu sinto muito, mas eu quero seguir um outro padrão de vida. Eu sinto muito se vocês não me amam do jeito que eu sou, mas eu vou ser assim. Não é mesmo, Silvina? Então, precisa se criar um novo olhar sistêmico para que os outros também compreendam e dizem, nossa, se um conseguiu, os outros também conseguem. Se um uma das coisas se curou, os outros também se curam. Dá para mudar, né? Lógico. Umas coisas que você conhece mais, por exemplo, mas o Bert fala assim de quanta necessidade a gente ser igual, e quando a gente é diferente, a gente se sente culpada, né? Nossa, assim, eu sei muito, isso é muito forte em mim, de me culpar quando eu sou diferente, né? Então, isso todos acessam. E se a pessoa não se olha e não presta atenção, a gente não é para mim. A gente acaba se podando, acaba não fazendo aquilo que a gente sonha fazer e se inventando historinhas. Não, isso não é para mim. Eu não nasci para isso. Mas é uma culpa para não ser diferente, né? Não sei se você. Eu vivo isso. Eu sei quanto isso assim, é uma vontade, um desejo. A minha criança tem desejo de ficar no meu cantinho para ser igual aos outros, né? Igual a seguir o caminho das doenças. E quanto isso é forte, assim, o sentimento de culpa que a gente tem quando a gente não é igual, né? Sentimento de culpa, né? Isso é muito forte, Silvia. Porque nós olhamos, não vou olhar a palavra negativa, mas nós fomos condicionados baseado no sistêmico maior do que compreendiam como certo. Então eu vejo hoje uma pessoa que nem você que está nesse olhar,
Eu diria, ao invés de olhar para a culpa, vamos olhar para a coragem. Que como você está corajosa em olhar para o sistema e dizer, olha, existe um outro caminho, vamos. Uhum. Só que Mas os eu sei que a culpa me segura. segura, mas ele vai. Eu vejo que você vai. Só que talvez ao invés de ir com um passo um pouco mais rápido, você vai com um passo mais lento. Mas está indo, entende? E o que acontece Uhum. com o sistema? Como é uma coisa nova, o sistema ele vai ficar meio desconfiado, porque o sistema ele já é desconfiado. Então ele vai olhar e vai dizer assim: será que vai dar certo? Então você vai. Se der certo, a gente vai começar, mas primeiro você vai. Você falou do sistema desconfiado, nossa família é famosa pelo diabetes. A causa do diabetes é a desconfiança, Ah, é é? medo do Olha novo. só. É pela germânica, é a resistência ao novo. É o É a novo. necessidade de sobrevivermos como com nossos iguais, nos faz ficar presos àquilo que a gente já tem certeza, não aceitar o novo. Aí é por isso que o sangue produz o açúcar, segura, conserva, né? E pede mais açúcar para a gente conseguir ter energia para sobreviver, né? Olha só, tá vendo? Olha, aprendendo também aqui. Sim, o sistema é bem desconfiado, né, Silvina? Eu vejo o sistema é bem desconfiado ainda. Ele é bem forte. Precisa trazer bastante confiança para ele soltar, para ele dizer não, tá tudo bem, é um caminho de confiança. Então, alguém tem que enfrentar esses medos internos, essas culpas internas e esse olhar para a vida, né, para o novo. Sempre valorizar, porque se não fossem desconfiados, não teriam sobrevivido, nós não teríamos nascido, né? Nem Exato. você, nem eu. A gente sabe o passado da família, Uhum. eles tão desconfiados e tão resistentes que eles sobreviveram e chegaram até o Brasil, né? Então é toda uma história que explica e justifica as doenças que a família adotou, né? É Uhum. uma forma de sobrevivência da espécie, né? Só que hoje podemos dar um novo olhar. Sim. E vocês que estão assistindo, vou fazer uma pergunta, Silvina, aí para o pessoal. Vocês que estão assistindo aí, tem algum padrão no sistema de vocês que vocês vão percebendo? Nos contem aí, interagem com a gente, porque aí vocês, ó, a Silvina está dando uma boa dica, sistema desconfiado, quais são as doenças que chegam. Então, assim, olhem para isso. Qual é o padrão que o meu sistema está fazendo e qual é o meu desafio em olhar para um novo, né, Silvina? Eu vejo muito isso. Como que eu posso ter o sentimento de pertencente e olhando para um novo? Como eu posso fazer esse equilíbrio dentro de mim? Então, às vezes eu vou lá, eu digo, eu sou do sistema, eu sou da família, eu sou dessa comunidade, eu sou dessa história, eu incluo a história sem precisar sofrer. Sem precisar ser tão pesado. Eu incluo essa história, essa dor, esse sofrimento, mas trazendo uma vida mais leve, mais suave, confiando mais que existem forças que nos guiam, que nos conduz a alguma coisa, algo que muitas vezes nós não sabemos ali na frente. E você falou uma coisa muito bonita que eu trago muito para mim. Hoje a gente tem acesso à internet, hoje a gente tem acesso a outro lado do mundo em tempo real. Então, assim, quando a gente vai viajar, independente para onde, a gente já traz um olhar de aonde eu vou, o que vai ser, o que vou encontrar, como vai ser lá, blá, 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 blá. E nossos antepassados e os antepassados de vocês que estão assistindo? Vocês já imaginaram como foi entrar num navio sem saber exatamente o que estava esperando lá, se ia dar certo, não ia dar certo, pai ou mãe de filhos? Meu Deus, enquanto a gente é sozinho, a gente se vira, né, Silvina? Mas e quem tem filhos? E aí, vai ter comida lá? Vai ter casa? Que lugar que é esse? E aonde vai ser? Vai ter o mesmo conforto que eu tenho aqui? Não vai ter? Então, olha a coragem. Olha, eu sempre vejo como uma grande coragem. Muita, porque nossos antepassados, por exemplo, minha mãe e tua avó nasceu no,
no navio praticamente, né? Minha mãe nasceu logo depois que chegaram no Brasil. Se eles não tivessem essa coragem de se jogar no escuro, mesmo sendo desconfiados, quanto de audácia que eles tiveram. Hoje a gente viaja, a gente já sabe que tem que ter uma reserva no banco para poder ficar e tranquilamente, né? Mas eles vieram sem dinheiro, sem nada e com vários filhos, já tinham perdido vários filhos antes, né? Então Uhum. é muita dor que já estava envolvido, o medo de perder mais, né? Foi uma coragem muito grande para salvar o resto do clã, né? Sim, O para resto. salvar o clã. A gente sempre faz pela busca de viver, né? De viver. A sua mãe nasceu quando chegou aqui, então, Silvina? É, vai fazer 100 anos, não fez 100 anos ainda que eu. Fez 90 anos, né, que eles chegaram. Sim, minha mãe nasceu logo depois, né? Logo E depois. sua A mãe minha é. avó fez 1 ano no navio. Fez aniversário no Isso. navio. Ela, ela era totalmente nômade na época que ela nasceu, né? Eu antes de conhecer a constelação familiar, eu estudei o passado da nossa família, né? E agora Uhum. foi lançado o livro esses dias, né? Sim, eu estou bem ansiosa para ler o livro também. Ó, eu vou Eu trazer comprei, uma. Oh, pode falar. eu comprei o livro e passei para toda a família comprou, né? Porque vai ser uma revirada na nossa vida, assim, um fortalecimento da nossa Uhum. história, né? Ai, que lindo. Vou trazer aqui. O Sueli diz: antes de eu conhecer as constelações, para mim era pesado. Depois entendi que pode ser bem mais leve. Bem isso mesmo. Quando soube que alguns foram mortos e jogados ao mar, passei a respeitar mais a nossa história. Foram guerreiros. Ai, nossa, isso é bem forte ainda para mim, essa questão de olhar para essa dor com bastante respeito, porque quem é mãe e pai aqui, ou quando quem é tio, tia, né? Quem tem descendentes, vou colocar assim, ou quem tem um amor pela outra pessoa. Como também foi difícil deixar alguém enterrado lá na Europa, né, Silvina? E Ou nunca mais mesmo poder durante ser a visto, viagem. né? Ou Durante a viagem, quantos filhos foram é, jogados ao mar? e jogar no mar sem poder fazer aquele ritual que a gente gosta, né? A gente é do Né? ritual ainda, a gente gosta de ir no cemitério, fazer uma conversação, um olhar para isso. Então, às vezes, quem não tem isso ficou aquele vazio, né, de Sim. alguma coisa incompleta. E para quem Antes de traz ser essa energia de vazio, de algo incompleto, às vezes eu recomendo quem teve essas pessoas se puder plantar, às vezes, uma árvore como uma simbologia, para às vezes, né, dizer, olha, isso aqui, então, é como se toda essa dor, isso tudo, eu posso de vez em quando vir visitar aqui no parque ou né, em algum lugar que às vezes a pessoa pode fazer esse ritual de visitar. Porque todos nós temos em nosso sangue, nosso gene, a história desse. Mesmo quem teve 200 anos atrás, os ancestrais que vieram, quando já estavam dentro do o sangue, já é do mesmo, faz parte, né? A gente Sim. nasce com essa memória física, né? Então, nossa biologia quer um preenchimento de alma, assim, né? É, quando eu lembro, assim, antes que comentou, assim, da coragem de fazer diferente, mas se a gente for olhar para o passado, assim, uma coisa que me fortalece muito, eu digo assim, se, se minha avó, meus avós, meus pais não tivessem sido tão fortes, com certeza eles tiveram a minha coragem, 1% da coragem que eles tiveram. Então eu tenho obrigação de fazer, honrar eles, porque Honrar essa história, né, Silvina? se eu me Honrar, não amedrontar tomar com essa medo. coragem, não a dor, a coragem, A né? coragem que eles tiveram. Quantas cirurgias que eles tiveram que fazer sem anestesia? Quantas vezes eles tiveram que se expor assim com medo com assim poderiam ser mortos se eles não enfrentassem a situação. E a gente às vezes fica com frescurinhas, né, com medo de fazer uma live, medo de ser julgado por alguém, medo só porque o cabelo naquele dia não está bonito, não vai aparecer em público. É uma coisa tão pequena perto da coragem que nossos É. antepassados tiveram, né? Então, isso, assim, eu não me digo assim, a minha coragem é tão pequena, eu devo isso a eles, né? Uhum. Porque
se o Dr. Hammer pesquisou isso, ele também é alemão, ele também da nossa, faz parte da... Da Até o linhagem? sobrenome dele, o sobrenome dele é o mesmo, é Dirk Hammer. Sabe que nós temos o Dirk lá no passado, né? Não, esse eu não Ah, achei ainda. Ah, é? sim, o sobrenome da nossa bisa, da tua bisa é Dirk. É o mesmo sobrenome dele, né? Então, se ele descobriu, ele é um médico, né? Ele descobriu que a gente pode ter. Ele não descobriu nada assim dizer, ele não renegou, porque ele era um médico especialista. Ele não renegou tudo que ele já sabia, só ele, o que ele descobriu algo a mais, né? Por que o corpo de repente começa a sair do trilho, né? Por que fica doente? Ele ele deu a vida por isso e ele foi expulso da medicina porque ele trouxe esse olhar novo, né? E quantos Então, é uma anos coisa isso já está repercutindo, né? Quanta cura isso, para quantas pessoas tudo isso já está, né? assim, porque a medicina ocidental, ela fala, tem muita coisa boa, é ótima. Só, por exemplo, tem coisas assim, por exemplo, o nosso corpo, a imunidade nunca ataca nosso corpo. Ela quer nos salvar, não é, a doença não é um mal, a doença é um bem, porque toda dorzinha que eu sinto, que nem você falou antes, qualquer dor que eu tenho, até um câncer maligno, ele vem para salvar a minha vida. Ele sempre vem para me salvar, ele nunca vem para me atacar. Então essa é a parte nova que Hammer descobriu, porque ele estava morrendo de câncer, né? Por isso que a esposa dele faleceu, né? Então ele não tinha nada a perder, por isso que ele se dedicou, deu a vida em função disso, né? E Sim. ele sobreviveu, ele viveu muitos anos ainda pesquisando, né, e E ele, comprovando as dores que que ele passou todas, né? Da perca do filho, da esposa. Então, eu sempre falo, nós temos dois movimentos a fazer. Ou eu fico olhando para a dor, ou eu começo a olhar para aquilo como uma força e dizer, tá bom, aqui tá uma mensagem. Qual é a mensagem? E o que eu vou fazer de bom com essa mensagem? Né? Então, olhar para a mensagem então, é começar a compreender a força que nós temos. É quando a gente olha e diz, nossa, alguém já morreu com isso, alguém já passou com isso, então já curou isso. Então, em mim, eu vou honrar todo esse sofrimento através de viver a vida, de estar viva, de buscar um olhar para a felicidade, para a minha reconexão de quem sou eu, de autoconhecimento. E isso traz força bastante. Como aqui teve uma pessoa que colocou aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, ela colocou aqui que os tataravós dela morreram na viagem e o bisavô foi adotado por uma outra família. Então, honrar, dizer, nossa, que bom que o meu bisavô não morreu. Que bom que o meu bisavô disse sim para a vida, porque eu consegui me manter na vida, eu estou viva por causa dessa força de vontade de viver. Porque tem que ter ele muita poderia ter, força de vontade, né? De querer estar vivo enquanto alguns morrem. porque nesses navios eram os guerreiros que sobreviviam, né? E se esse avô resolveu continuar a vida, encontrou uma família nova, imagina tudo que ele passou naquela época, a pobreza que tinha, né? Uhum. E ele resolveu sobreviver para Para a manter, né? família continuar. Isso é uma obrigação de honrar tudo isso com vida, não com Com, reclamação, não com, com dor. com reclamação é muito fácil, né? Dizer, ah, o culpado é fulano, a minha vida é difícil, né? Então, quando a gente olha, que nem você estava falando do Dr. Hammer, eu vejo a Louise Hay, Bert Helling, todas essas pessoas que buscaram muito a cura para o sistema coletivo da humanidade, eu vejo que eles tiveram histórias muito pesadas. Mas eu não preciso manter uma vida pesada para honrar alguma coisa. Eu posso passar a vida adiante ou passar os meus conhecimentos de uma forma mais leve e dizer assim, nossa, isso é uma mensagem. Condiz com alguma coisa, eu preciso fazer diferente. Eu preciso fazer diferente. É minha obrigação olhar para o novo, olhar para algo que talvez alguém não conseguiu ver. Ou eu mesma não consegui ver anteriormente. Mas agora eu consigo. Por exemplo, quando eu comecei com a terapia na constelação, uns anos atrás, a consteladora sempre dizia: vamos abolir do nosso dicionário a palavra complicado, é difícil.
Porque parece uma coisa simples, mas cada vez que eu falo complicado, eu estou me colocando no papel de vítima. Uhum. Eu estou carregando uma carga muito pesada, né? A Sueli é nossa colega também da mesma formação, né? E, assim, cada vez que eu falo é difícil, eu estou dizendo, ai, coitadinho de mim, né? Uhum. Uhum. Por isso não é apenas trocar a palavra, é trocar a atitude, ter uma nova postura, né? Orar e vigiar, né? Tá condizente o pensamento com a fala, né? Modificar mesmo, né? Tu sabe que E cada. antes de eu conhecer as constelações, Silvina, eu sempre falo isso e é uma frase que ficou muito marcada para mim. Onde eu trabalhava anteriormente, uma vez uma pessoa disse assim para mim: Nossa, mas você reclama, né? E eu, não, não reclamo, não, não. A pessoa disse, mas, nossa, mas você está o tempo todo reclamando. E foi bem interessante, porque depois daquela fala daquela pessoa que eu agradeço até hoje, é interessante porque ficou assim para mim que toda vez que eu abria a boca para reclamar ou falar alguma coisa, eu me lembrava dessa pessoa, sabe? E eu falei, nossa, como que é bom quando uma pessoa fala a verdade às vezes para você, porque você não percebe, porque fica no automático a reclamação. Por isso que a sua vida desanda, porque você fica solicitando para o universo aquelas reclamações, aquilo que é difícil, complicado, que o outro é culpado, e aí você perde a essência da mais divina pureza, que é viver, estar bem, estar na felicidade. E eu agradeço, nossa, eu agradeço até hoje a pessoa por ter dado uma chuletada em mim, como se diz, né? Para dar uma acordada e dizer, nossa, olha quem eu era. Então, isso faz parte do nosso sistema, né? De sermos reclamonas, de sermos brigonas, de sempre achar que o outro é o papel de vítima, né? De injustiçada. Eu Oh, sempre meu fui, Deus. eu sou funcionária pública aposentada, sempre fiz parte de sindicato na questão de brigar. Nossa, o prefeito não está valorizando o nosso trabalho, a gente não está recebendo o salário que a gente merece, a gente faz. É o papel de dizer, mas e a minha parte? Por que eu escolhi esse trabalho? Por E que eu estou porque eu funcionária pública? continuo lá, né? Se não tá bom, É, por é que eu continuo lá? muito fácil ficar criticando o outro, assim. Não quer dizer que a gente deve se conformar onde a gente está, mas assumir a responsabilidade. Se eu escolhi ser funcionária pública, que tem um salário pequeno, que não era valorizada com toda a formação, todos os estudos que a gente fazia, mas eu escolhi. Eu sou responsável, o prefeito não tem culpa nada, não tem nada a ver com isso, né? E quando Ele nem era falavam isso, prefeito quando você entrou, às vezes, né? era, mas eu escolhi. Sim. Eu tinha liberdade, eu tinha outro trabalho antes. Então, mas é um jeito da gente dizer tudo é assim, né? Se eu escolhi tal marido, eu estou falando mal do meu marido, né? Se eu estou falando mal do meu filho, quem educou meu filho? Quem que deu a vida para ele? Ele só está me seguindo. E o Uhum. marido a gente escolheu, a gente. Tantas coisas, por exemplo, no nosso lastro também tem o álcool, né? Assim como tem a diabetes, tem os ah, vícios, né? Não tão forte, mas tem. E Uhum. se tem alguns é porque temos curas a fazer, né? Uhum. Isso é inclusão, é compreender quem é o meu sistema, quais são as minhas escolhas que eu fiz, eu incluo as minhas escolhas, eu tomo responsabilidade das minhas escolhas, eu faço algo com isso e tomo decisões de quero ficar nessa vida, não quero, quero seguir, qual é o caminho que eu quero seguir a partir de hoje. E ressignificar o antigo, trazer, tem coisas que não vai mudar, não, mas o que, que eu vou fazer a partir de agora? Que é aquela frase que eu pergunto: quantos anos ainda você vai viver? Né? Que idade você tem? Quantos anos você imagina morrer com que idade? Quantos anos então você tem pela vida? O que você vai fazer com essa vida a partir de agora? Se você tem 10, 20, 30 anos pela frente, nossa, é mais uma vida praticamente. Então o que você vai fazer? Vai ficar se lamentando, excluindo a história que é sua ao seu redor? Ou você vai incluir, é isso mesmo, ou foi assim mesmo, e o que, que eu faço a partir de agora? Não é assim, Silvina? O que, que eu E posso incluir e fazer diferente? esse a partir de agora é todos os momentos, né? É o vigiar Todos. e orar e estar sempre presente, né?
as escolhas que eu faço agora, 2022 começou. Se eu decidir fazer um ano diferente, foi uma escolha diferente ou eu estou simplesmente seguindo, continuando brigando? Tudo é responsabilidade. Sim, É sim. uma, é, A Sueli está dizendo que você deu uma dica para quem vive no vitimismo, olhar com responsabilidade, que eu sempre digo que é o mais difícil, assumir responsabilidades. De quem sou eu ou de quem eu era e de quem eu quero ser. Quem eu quero ser a partir de hoje? Como você usou a frase, eu gostei dessa frase. Todo dia. Não, eu só digo ontem e aí. Não, todo dia. Quem serei eu hoje? Quem serei eu a partir de hoje? Mas todo dia dizer essa frase até o momento em que você cumpriu com as suas missões e vai seguir outra missão na vida, né? é muito perfeito isso, né? Das escolhas. Quando eu acordo hoje e falo que o meu dia vai ser assim, daqui a 5 anos eu ainda vou estar colhendo isso, né? Ainda vou Não dizer. é, não é não é uma carga que eu estou assumindo. Se eu assumo hoje que meu dia vai ser mais leve, vai ser um degrauzinho que eu já subi, que daqui a Uhum. alguns anos vou estar colhendo fruto. E de vez em quando eu posso dar uns tropeços e cair de novo, né? Até porque nós vivemos num coletivo grande, né, Silvina? Então nem tudo depende de mim. Eu É, preciso ter a flexibilidade e incluir a flexibilidade que tenho que incluir que existem regras coletivas e que não vai depender de mim. Que não sou eu que vou conseguir mudar algumas regras coletivas maiores e que eu vou ter que eu trabalho a minha flexibilidade, a minha harmonização com aquilo, ou vou entrar no sentimento de exclusão, que isso logo depois vai me afetar em alguma parte do meu corpo, da minha vida ou das circunstâncias. né? Uma das pesquisas que o Dr. Hammer fez, que ele descobriu que se eu não sou flexível, eu estou me destruindo. A espécie, assim, o ser vivo que não é flexível, ele morre. Então, nós só estamos vivos porque nós sabemos nos adaptar. Então, se a gente se quer sempre ter razão, quer sempre ser certo, a gente está morrendo um pouquinho, né? Sim, O coletivo que traz aquilo que a gente precisa, que nos mostra onde que devemos ser flexíveis, né? Então, é muito, é perfeito sermos coletivos que faz a gente tropeçar e levantar, né? e compreender, que nem você falou, compreender eu nunca sei tudo. Eu nunca sei tudo, não adianta. Eu posso ouvir a mesma frase diversas vezes, ou assistir o mesmo filme várias vezes. Toda vez eu vou ter algo novo para aprender. Algo que eu não consegui ver ali. Porque antes eu tinha um pensamento, um conhecimento, dali a pouco eu tenho outro. E essa flexibilidade faz, opa, o que que eu tenho que aprender aqui? Né? O que que eu tenho para aprender ou para entender? Ou qual é a mensagem que está por trás disso, neste olhar maior? E isso é poder incluir tudo e todos, inclusive as regras, as normas, incluir, vamos voltar na linha do tempo, né, Silvina? Tanta coisa que temos que incluir, que às vezes é difícil, incluir uma morte, incluir a guerra, incluir tantas dores maiores, que O foge, Covid, sair do, o Covid, né? Sair do controle, eu não consigo controlar tudo, então eu tenho que ser flexível com a vida e com a morte. Eu tenho que ser flexível que tem coisas que não é maior do que eu. Existem forças maiores, eu acreditando ou não, existe coisas que acontecem muito maiores. perfeito tudo isso. Então, Márcia, estamos chegando Já? no final da hora já, né? Já mesmo? Meu Deus, como passou rápido. Foi, quando é gostoso ficar escutando, né? Para mim foi muito rápido também. Então, eu te agradeço muito em nome do meu sistema, como eu nasci antes de você, Sim, mas você, com certeza, você me fez crescer muito. E igualmente. a vida é assim, né? Troca, sempre troca. A gente única, a gente sozinha, a gente não é ninguém, né? A gente não tem motivo para existir, né? Então,
Da minha Gratidão parte, ao convite, muita gratidão de novo ao convite. Já vou retribuir o convite, né? Quem sabe uma hora dessa você vem falar da medicina germânica junto com as nossas lives que estão na segunda-feira também. A gente quando, conversa. quando você quiser, estou Ai, que bom. disponível. Obrigada, Obrigada a você. mulheres colegas. A Danúbia é conhecida, a Rafaela é conhecida minha do tempo da vítima, da brigona com o sindicato, né? Ah, é, ó, Sempre então ela viu a diferença, né? Ó, a Grace também, a Grace está dizendo olá, Yoba, tá mandando a conversa, a Grace é uma aluna também, maravilhosa, buscadora, né? Buscadora, porque eu sempre falo, o que é que você faz a partir das mensagens que você recebe, né? Leva para a vida. Ou guarda numa gaveta. É a escolha de cada um, né, Silvina? o futuro vai dizer o que eu fiz com o que eu recebi hoje, né? Eu Exata. vou colher a partir daquilo que eu planto, né? Uhum, Eu exata. guardo na gaveta, vai estar na gaveta, né? Isso também está na Bíblia, né? Ou quem Isso. enterrou os talentos vai. Uhum. Obrigada, Dana. Eu recebi Obrigada, tá, muito, por gente? isso. Bom ver vocês. Muito bom. Obrigada, Silvina, pelo convite. Obrigada a você. Eu vou compartilhar no YouTube também, depois a Tá, gente se repassa. perfeito. Pois eu Gratidão vou você imensa. lá. Uma boa semana para todos. E quem sentir de partilhar essa live com alguém, depois pode repassar, né? Exatamente, com certeza. É nossa obrigação, a obrigação de cada um passar para frente o bom que a gente recebe. Se a gente vê algo